Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar Doutrina e Convênios, sessão 83, tá bom? E essa sessão ela é curta, é só 6 versículos, então eu vou ler o cabeçalho dela e já trazer a introdução para a gente entrar nos versículos, tá bom? É pouquinho aqui, então vamos lá. Então, o cabeçalho da sessão diz assim, ó, revelação dada por intermédio de Joseph Smith, o profeta, em Independence, Missouri, no dia 30 de abril de 1832. Essa revelação foi recebida quando o profeta estava reunido em conselho com os seus irmãos. Então, ele estava reunido ali e recebeu essa revelação. Quando eles estão reunidos em conselho, é igual o conselho da ala, né, que trata de pessoas, de cuidar de pessoas. Então, eles estavam trazendo algumas questões de algumas pessoas, como ajudar essas pessoas. Tá bom? Inclusive, já haviam feito a pergunta, o assunto desse conselho, né, era também a respeito da lei da consagração, que foi recebida lá na sessão 42. E lá, eles lendo a sessão 42, lá fala que o homem receberia a sua mordomia, né, um lugar para morar, e ali, então, receberia a sua herança, chamada assim. E o que excedesse do que ele produzisse iria para o armazém do bispo, enfim, está falando da lei da consagração lá. Só que a pergunta que fizeram a Joseph Smith, aos líderes da igreja, era essa, mas é só os homens que recebem essa herança? E as mulheres, né? Como é que fica, né? E no caso do homem morrer, como é que fica essa questão da herança, né? Bom, então essa mensagem aqui, ela vem respondendo essas perguntas que fizeram aqui. Tá bom? Então, essa sessão 83 aqui mostra, né, o amor que o Senhor tem, cuidado por todas as pessoas, especialmente, né, pelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, mulheres, viúvas e crianças, né, que ficaram órfãos ali também. Então, vamos lá para o estudo aqui. O versículo 1 diz assim: em verdade, assim diz o Senhor, como acréscimo às leis da igreja. Então, quando ele fala como acréscimo às leis da igreja, é a lei da consagração lá na seção 42. Então, é um acréscimo para que eles possam entender. Porque lá, quando fala que o homem receberia essa herança, o homem, ele é o chefe da família ali. Então, toda a família ia estar com ele, toda a família estava cuidada, tá bom? Ou também, outra interpretação é que a palavra homem nas escrituras muitas vezes significa homens e mulheres, tá bom? Porque a palavra homem vem da palavra Adão, né? E Adão significa humanidade, tá bom? E aí vem a palavra homem também. Então, inclui homens e mulheres. Mas aqui, eu sou muito grato por os que estavam com Joseph Smith ali, não apenas fazer uma interpretação do que está escrito em Doutrina e Convênio 42, mas perguntarem diretamente a Deus como eles deveriam proceder com essas pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui no versículo 1, nós lemos até aqui a parte do acréscimo às leis da igreja, concernente às mulheres e crianças, pertencente à igreja, e que perderam seus maridos e pais, né? Então, aqui está falando a respeito das mulheres que ficaram viúvas e também de crianças, né, que estavam órfãos ali, tá bom? Então, a gente vai ver aqui um cuidado, né, necessário e um cuidado essencial que o Senhor dá àquelas pessoas em condição de vulnerabilidade, né, de dificuldade. Então, aqui o versículo 2 responde: a mulher tem o direito a receber de seu marido o seu sustento, até que seu marido lhe seja tirado. E se não for considerada transgressora, terá participação na igreja. Bom, aqui cabe esclarecer que a herança, então, aqui que o homem recebeu, ficaria para a mulher, tá bom? Como eles viviam na lei da consagração, e está falando aqui do Missouri, às vezes a pessoa chegava lá, não tinha nada e recebia um terreno, uma casa para morar e deveria produzir, tá bom? Mas, no caso da morte do homem, aqui, mesmo que a mulher fosse uma transgressora, ou seja, por conta de falta de fé, ou também por conta de obras, ter entrado no pecado, alguma coisa assim, mesmo ela sendo transgressora, ela permaneceria na herança, tá bom? Ela não teria participação na questão da igreja, tá bom? Como ele colocou aqui, né, no versículo 2, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Se o marido lhe for tirado, ou seja, se ele morrer, né,
E se não for considerada transgressora, terá participação na igreja. Mas vai falar aqui que a herança continua com ela, mesmo o marido tendo recebido, ou de ter em outra situação também, que quando a pessoa entrava na lei da consagração, ele doava também, tá bom? E aí, quando ele doava, na verdade, aquele terreno não era mais dele, era de propriedade da igreja. Então, cabe à igreja fazer o que ela quisesse com o recurso. Mas a igreja não estava interessada em propriedades, ela queria cuidar dos necessitados e ajudar as pessoas a progredir. Por isso que mesmo se o homem falecesse, ainda assim a mulher poderia ficar na casa, mesmo que ela fosse uma transgressora ou deixasse a igreja, tá bom? A igreja não iria, né, pegar ali e tirar. O Senhor, conforme a revelação, não ia tirar as pessoas, deixar fora da casa, em uma situação pior ainda, né? Então, é isso que a revelação tem trazido aqui. O versículo 3, ó. Se não for fiel, não terá participação na igreja, contudo, poderá permanecer na sua herança, de acordo com a lei do país. Então, de acordo com a lei do país, ou seja, que mostra também que as leis da igreja não estão contra a lei do país, tá bom? Então, estão de acordo aqui, tá bom? Versículo 4. Todos os filhos têm o direito de receber de seus pais o sustento, até alcançarem a maioridade. Então, ele vai explicando tudo aqui, né, na questão da responsabilidade da igreja. A gente não pode transferir a nossa responsabilidade de cuidar de nossos filhos para a igreja, ou jogar no mundo, né? A escola cuida, né? A escola ensina, não. A responsabilidade o Senhor deixa muito claro que é da família, dos pais ali, ou trazer o sustento e criar os seus filhos ali, tá bom? Continuando aqui, versículo 5. E depois disso, eles têm direito de receber... E depois disso, ou seja, mesmo depois que eles se tornaram adultos, tá bom? Se eles caem em uma situação de vulnerabilidade, sei lá, não tinha como se sustentar, é disso que ele está falando. E depois disso, ou seja, depois de eles estarem de maior já mesmo, eles têm direito a recorrer à igreja, ou em outras palavras, ao armazém do Senhor, caso seus pais não tenham como lhe dar herança. Então, aqui fala da situação de ajudar pessoas em situação. É difícil aplicar exatamente como era naquela época, porque hoje em dia nós não vivemos da mesma maneira que na época de Gênesis 20. A igreja não distribui terrenos, herança, nada disso, tá bom? Nós vivemos uma lei da consagração, sim, mas nós consagramos nossos dons, nossos talentos, tudo ao Senhor, tudo que Ele requerir, tá bom? Mas não a parte de terreno, a igreja não doa mais, a gente não pega a nossa casa, dá para a igreja, não é assim que funciona hoje, tá bom? Então, o contexto histórico naquela época era diferente de hoje. Mas aqui há uma aplicação para nós, que mesmo uma pessoa adulta já, né, e caiu numa situação de vulnerabilidade, perdeu o emprego, está faltando mantimento, a igreja vai ajudar, é um dos recursos, tá bom? Então, como que funciona? Vai preencher lá um plano de autossuficiência. Então, esse plano é para ajudar a pessoa a se tornar autossuficiente. Então, isso que o mesmo princípio naquela época é aplicado hoje, né? E também no Velho Testamento, a gente via lá que o Senhor tinha um cuidado especial com as viúvas, com os órfãos, também, sempre o Senhor se preocupando com as pessoas mais vulneráveis. E aqui, no caso, falando do recurso, né, que eles poderiam adquirir por meio da igreja também, ou seja, aqui, no caso, era o armazém do bispo, tá bom? Ele poderia ir lá e pegar do armazém do bispo o seu mantimento e assim por diante, tá bom? Versículo 6, o último versículo aqui, né? De onde vêm esses recursos da igreja? O versículo 6 responde aqui, ó. E o armazém deverá ser mantido pela congregação da igreja. Então, é os próprios membros da igreja que iriam manter esse armazém. Sempre que nós tivéssemos o excedente ao que nós necessitamos, a gente doava, né? Naquela época, doava-se ao armazém do bispo ali, para cuidar dos pobres e necessitados. Então, o armazém do bispo, ele é cuidado, mantido por meio dos membros da igreja, por meio da congregação, como é falado aqui. Esse armazém do bispo, para nós hoje, seria as ofertas, né, que são feitas na igreja, por exemplo, a oferta de jejum, que ajuda a manter outras famílias que estão em dificuldades, tá bom? Que buscam ali o auxílio
por meio do presidente do coro, por meio da presidente da Sociedade de Socorro. E aí, então, junto com o bispado ali, eles se reúnem e avaliam como a melhor maneira de ajudar essa família, tá bom? Mas esses recursos vêm, então, dos próprios membros da igreja, ou seja, da congregação, né? Vou ler de novo aqui, ó. Eu não cheguei no final do 6, né? Aqui diz: o armazém deverá ser mantido pela congregação, né, da igreja, e proverá a sua subsistência das viúvas, dos órfãos, como também dos pobres. E aí finaliza aqui a revelação com a palavra amém, né? Então aqui nesse caso a igreja se torna um refúgio, né, para essas pessoas que não têm uma saída ali como ajudar. Já buscaram o CRAS, né, que é um órgão, né, do governo que ajuda nessa situação, às vezes diminui a conta de luz da pessoa, conta de água. Então já buscaram o CRAS, já buscaram outras assistências sociais, tá bom? E aí buscaram familiares, os familiares não puderam ajudar. Aqui no caso, na revelação fala, se os pais não podem ajudar, então a igreja iria ajudar aqui com o armazém, tá bom? Então buscaram esses recursos e não conseguiram. Então mostra aqui, né, que Deus então ele supre, ele ajuda essas pessoas, sendo viúvas, mulheres, crianças. Então aqui dá para ver a inclusão que o Senhor faz aqui nessa sessão. Eu gostaria de ler aqui agora Tiago, capítulo 1, versículo 27, que também fala a respeito, né, no Novo Testamento, sobre cuidar, né, das viúvas, dos órfãos. Diz assim, ó: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, segundo Tiago aqui, né, o que Tiago está falando, é que a religião pura de Deus, na verdade, é aquela religião que se mantém longe da iniquidade, longe da corrupção do mundo e que também cuida das viúvas, dos órfãos, tá bom? Então, uma parte importante da igreja é cuidar dos seus necessitados ali. Porém, a igreja ela não é uma assistência social, tá bom? Não é só isso. O maior trabalho da igreja, na verdade, é o trabalho de salvação que ecoa para a eternidade. Aqui, essas necessidades básicas, né, que as pessoas necessitam, é somente para esse tempo, para esse tempo presente agora. Mas o trabalho maior da igreja, né, é o trabalho de salvação das almas, tá bom? É esse trabalho. Porém, ninguém vai conseguir salvar. A pessoa tá lá com fome, com frio, e você vai falar a palavra para ela? Não, ela precisa de um cobertor, ela precisa primeiro cumprir as necessidades básicas ali para a pessoa, pelo menos, ter, né, um sossego para, assim, poder ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então, essa é uma das aplicações pessoais que nós vamos fazer dessa sessão aqui para nós, né, como uma aplicação pessoal e coletiva, tá bom? Eu marquei aqui, ó. Estamos ajudando os necessitados ao nosso redor? Essa é uma responsabilidade individual. Quando alguém precisa, eu ajudo. Esse é um ponto, tá bom? Para viver essa lei. E a outra, em âmbito coletivo, eu marquei aqui, ó. Estamos sustentando o armazém do Senhor com nossas ofertas, né? E tempo. Ou seja, também nós estamos ajudando nas ofertas na igreja para ajudar outras pessoas. Nesse ponto aqui, eu até fiz uma anotação aqui, né? E no aspecto coletivo, de nós todos ajudar os necessitados, né, para o armazém do bispo, eu acredito que a gente não está autossuficiente ainda. A gente não consegue ajudar os nossos próprios necessitados, tá bom? Um exemplo, vou dar um exemplo aqui, mas você coloca o exemplo como se fosse na sua ala, na igreja onde você está. Um irmão lá está desempregado e precisa de um aluguel, né? Precisa pagar um aluguel lá, e o aluguel dele custa em torno de R$ 1.500, tá bom? 1.500, 1.200 é um aluguel. Tem aluguel por aqui que é 2.000, onde eu moro aqui tem de 1.800, né? Varia, né? Varia bastante. Tem de 1.000, varia. Então vamos colocar a média de R$ 1.200. Uma pessoa precisa pagar o aluguel, ele está ali com sua esposa, seus filhos pequenos, precisa de um aluguel,
e também do alimento, né? Vamos colocar só a questão do aluguel aqui, fora o alimento ainda que essa família precisa receber. Então ela precisa de R$ 1.200 para suprir o aluguel dela ali. E aí então ela não tem outro recurso, está desempregado, acabou as parcelas do seguro-desemprego, tá difícil, os parentes já arrumaram algumas vezes, mas não tem agora nesse momento. E aí então ele socorre, né, ele pede ajuda ao Armazém do Bispo. E aí então a igreja vem ao auxílio e socorre ali pagando, ajudando nesse aluguel, pagando os R$ 1.200 do aluguel. Agora veja por que eu falo que a gente não é suficiente na questão dos nossos necessitados. Se uma pessoa precisa de uma ajuda dessa, que é o valor de R$ 1.200, quantas pessoas na sua ala precisam jejuar para chegar no valor de R$ 1.200? Né? Então, na verdade, a gente mais usa esse fundo do armazém do que a gente ajuda. Porque não é todas as pessoas que jejuam na igreja, na ala, né? E não são todas também que vão fazer uma oferta generosa, para suprir isso. Então, na verdade, a gente acaba pegando de um fundo de jejum, que é um fundo de jejum, o fundo de jejum ele é universal, tá bom? Então, a pessoa lá nos Estados Unidos que fez o jejum dela e contribuiu, tá tudo no mesmo lugar, então desse lugar que vai sair para suprir a necessidade dessa pessoa. Então, o desafio para nós é que nós possamos ser autossuficientes também com os nossos necessitados. Como que podemos fazer isso? Sendo generosos nas nossas ofertas, tá bom? E mais pessoas fazendo os seus depósitos no Armazém do Bispo, ou seja, fazendo os depósitos de jejum e outras ofertas, tá bom? Então essa é a mensagem que nós compartilhamos hoje, né? Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.